Bom dia para você, como é que vai? Tudo bem? Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Você já ouviu falar que o Antigo Testamento não tem mais valor? Que o Antigo Testamento já é algo passado? Sabe? Nós devemos compreender o que é que tem valor, o que é que não tem valor, porque o Antigo Testamento, melhor dizendo, não existe nem essa palavra antigo na Bíblia. Na realidade existe antes e depois de Cristo. Esse deveria ser o contexto das linguagens para falar em respeito da palavra de Deus, de antigo, porque toda a palavra de Deus é tanto antiga como futura, porque o nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, não é verdade? Então veja só, eu vou aqui abrir em 2 Timóteo para você compreender bem. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 14, fala assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância, a saber, a sagrada letra, que pode tornar-te sábio para a salvação, pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Olha só, pode tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora o verso 16, ele destaca como entender essa compreensão de maneira ampla. Será que é só o Novo Testamento que devemos estudar para ter todo o conhecimento da salvação? Eu te digo, meu irmão, minha irmã, com muita clareza e sinceridade da palavra de Deus, que eu vejo na palavra de Deus. Aqueles que jogam 39 livros fora ou no lixo, eles comprometerão a sua salvação e não entenderão o processo tão longo que é o plano e a salvação que Cristo fez por cada um de nós e está continuando fazendo no santuário celestial. Então precisamos compreender e aceitar toda a palavra, ou seja, todos os 66 livros que que se compõem toda a palavra de Deus. Amém? O verso 16, 3:16, continuando, fala assim, toda a escritura, Timóteo 3:16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem como tirar alguma coisa, meu irmão? Meu irmão e minha irmã, vou falar com muita clareza, não minha, mas da palavra de Deus. Se nós usar essa ideia que o inimigo tem colocado, que o Velho Testamento passou e ele não tem mais validade, nós vamos comprometer o plano da salvação. Não podemos aceitar. Devemos aceitar a revelação das Escrituras, como aqui em Timóteo fala, né? Ele fala que toda a Escritura, a palavra toda está no plural. Toda a Escritura é os 66 livros da palavra de Deus. Devemos entender para estar apto para realizar as boas obras e dar um testemunho de Cristo Jesus para salvar outras pessoas. Então o verso 16 fala toda a escritura. Com esse pensamento eu convido meu irmão e minha irmã a abrir aqui em Mateus capítulo 22, o verso 34 fala assim: Entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Aqueles que creem em Cristo dependem da lei e os profetas, porque os profetas foi quem, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveram a Bíblia. E os profetas, eles são claramente
né, vieram até João ali, né? João foi um dos últimos profetas, no sentido não distinguir o dom de profeta, mas no sentido de revelar, né? Revelar o tipo do antítipo, que é Cristo Jesus. Ele foi o último ali que veio para preparar o caminho do Salvador. Mas o dom de profecia ou o dom profético continua, certo? Aqui que foi extinguido aqui foi a revelação, ou seja, não tem mais outro profeta para revelar a respeito de Cristo Jesus, porque João foi o último. Qualquer outro profeta tem que revelar aquilo, confirmar aquilo que já foi revelado. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui está falando aqui que depende de toda lei e depende dos profetas. Porque aqui é o finalzinho da leitura de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E porque muitas pessoas sinceras fazem confusão com esse verso e acha que os 10 mandamentos foi resumido, e realmente está resumido aqui. E resumir não significa mudar, não significa extinguir ou acabar, mas resumir significa você falar uma palavra, ou seja, é uma história, né? Ou uma história em poucas palavras para a pessoa possa compreender em poucas palavras. E é isso que está escrito aqui. Por exemplo, meu nome é Paulo Barbosa Guedes. É P de Paulo, B de Barbosa, G de Guedes e S de Silva, né? P de Paulo, B de Barbosa, G de Guedes e S de Silva. Mas meu nome foi abreviado, mas meu nome não perdeu a sua essência. Aqui também não foi perdido os 10 mandamentos, depende de toda a lei dos profetas, como diz no verso 40, certo? Só que o verso 36 fala assim, ó, melhor dizendo, o verso 37 fala assim, Mateus 22, verso 37, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sabe, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Aqui uma conexão com Mateus capítulo 6, 36, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas lhe será acrescentada. Então aqui é a mesma conexão, Deus tem que estar em primeiro lugar, porque Deus nos amou primeiro. Sem Deus nos amou primeiro, nós não abrir o coração para Deus, jamais teremos poder e exemplo para amar o próximo. E um exemplo é 100% perfeito, está na vida de Cristo, que deixou de exemplo para seus filhos. Amém? Então esse verso, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, ele está fundamentado na Bíblia. Aqui Jesus Cristo está apenas repetindo o que os profetas falaram, determinaram a palavra falando dele mesmo. Então quando fala o verso 40, que depende toda a lei dos profetas, Jesus está confirmando aqui no verso 7. Certo? Porque os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, ensinaram essa mesma palavra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando você vai para Deuteronômio, capítulo 12, verso 13, você vê a mesma palavra. Veja só, capítulo 12 e o verso, capítulo 10, 12, 13, certo? Deuteronômio. Capítulo 10, 12 e 13. Fala assim, ó. Agora, pois, Israel, é que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os caminhos, e ame e sirva e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Entendeu que é a mesma palavra? Que ama o Senhor e sirva de todo o teu coração e de toda a tua alma. Está em
Deuteronômio 10, verso 12 e verso 13. E as pessoas acham que é coisa nova. E não é coisa nova. A palavra de Deus é antiga, é eterna. É novo para mim e você que somos pecadores. Que quando a pessoa não conhece a Cristo, não ama de todo o coração, então Deus faz um convite. E aí é o que vale um mandamento novo. Porque é novo? Novo para mim que não conheço. Mas para Deus é eterno, porque o nosso Deus é um Deus eterno. Amém? E a palavra de Deus também é eterna. Então é o mesmo verso aqui do verso 37. Certo? Aí fala, o verso 38 fala: este é o grande primeiro mandamento. Agora o segundo, semelhante a esse: amará o teu próximo como a ti mesmo. Sabe? Será que esse mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, é um mandamento novo que não existe? Não, meu irmão. Por isso que nós não podemos jogar a palavra de Deus por terra. Ou seja, 39 livros, o Velho Testamento fora. Jesus Cristo está repetindo o mesmo que os discípulos, ou seja, que os profetas falaram aqui em Levítico capítulo 19, o verso 18, fala assim, ó: não te vingará, nem guardará ira contra o filho do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13, está falando que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, certo? É uma repetição que Cristo está falando aqui para Israel e serve também para nós que somos Israel espiritual, certo? E o verso capítulo 39, Mateus 22, verso 39, fala: o segundo semelhante a esse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Está em Levítico 19, 18. Olha, não guardar ira, nem ódio contra o teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Que confusão as pessoas fazem para jogar a lei de Deus fora, para jogar o caráter de Deus fora. Não podemos. Eu sei que tem muitas pessoas sinceras que não conhecem o tema, pega uma verdade e põe ela fora do seu contexto. O inimigo, infelizmente, se aproveita dessas coisas. Então a Bíblia deixa muito claro aqui, que aqui não é que Deus agora nós perdemos, vamos dizer assim, não podemos mais guardar a lei de Deus, que Deus resumiu amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não. Primeiro, Deus representa o que? As quatro mandamento que está na primeira pedra, que é o nosso amor e nosso relacionamento, a nossa adoração vertical para com Deus. Agora, na outra tábua não existe a adoração, mas existe o amor que é derramado de Deus na primeira tábua, que esse amor vem representado por Cristo Jesus quando ele se fez carne, certo? Que fala sobre a nova aliança, que eu não vou entrar nesse assunto, mas um dia eu vou fazer um vídeo sobre a nova aliança, certo? Que a gente entende que aí seria colocado no nosso coração. Então fala que esse amor representado em Cristo Jesus, amará o teu próximo como a ti mesmo, está representado aonde? Na segunda tábua da pedra, que começa com a pessoa mais próxima de nós, que é o quinto mandamento, que é o primeiro mandamento da segunda tábua, que fala assim: honra teu pai e tua mãe, para se prolongue o teu dia na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, a segunda pedra está relacionada, meu irmão e minha irmã, está relacionado a amor ao próximo. Então eu devo aceitar todos os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Não faz parte da dispensação. As coisas que faz parte da dispensação é aquele que veio depois do pecado. Amor a Deus, amor ao próximo, que representa o caráter de Deus, e as duas tábuas da lei de Deus é eterno. Salmo 119, verso 142 e 119, verso 151. Tu está perto, Senhor, tua justiça é a verdade. Salmo 119, verso 142.
42. E Salmo 119, verso 151 fala: tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. E nós entendemos que a segunda pedra representa o primeiro mandamento com amor ao próximo. E Paulo reconhece isso daí aqui em Efésios, que Paulo reconhece essa divisão. E olha o que é que Paulo prega ou ensina aqui. Efésios capítulo 6, verso 1 fala assim: filho, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra, verso 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por que o primeiro mandamento com promessa? Porque é o primeiro mandamento da primeira tábua. Promessa em quê? De amar o próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aquele que não ama a seu pai e a sua mãe, jamais amará outro próximo fora seu pai e a sua mãe. O respeito de amar o próximo começa da primeira base do ABC, pai e mãe. Quem não respeita pai e mãe, não respeita mais ninguém. Mas aqui Paulo está destacando que é o primeiro mandamento com promessa. Porque é o primeiro mandamento? É o primeiro mandamento do nosso relacionamento horizontal com o próximo. Por isso que aí abre o entendimento de Mateus 22, a partir ali do 34 até o 40. Honra o Senhor teu Deus de toda a tua alma, amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento, não é algo revelado novo, é algo que está lá em Deuteronômio, capítulo 10, do 12 ao 13. Esse é o primeiro mandamento, representa a primeira tábua de pedra. E o segundo, semelhante a esse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Levítico capítulo 19, verso 18. Fala: não guardará vingança contra o filho do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Então por isso que em Mateus capítulo 22, o verso 40, fala assim: desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Ou seja, a lei de Deus, que é os 10 mandamentos, que é um resumo de toda a palavra de Deus. E também os profetas. Quem é os profetas? Aqueles que escreveram a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar. Amém?